Olá, tripulação! Daqui o Comandante Dantas mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui para o nosso curso de PLA. Hoje a gente fala nessa aula aberta, que é uma aula aqui do nosso curso dentro da matéria de CGA, Conhecimentos Gerais, onde nós vou trazer ela para vocês também, para vocês aí, nosso público do YouTube, porque é uma aula muito legal, muito estratégica dentro da operação de uma aeronave moderna. E hoje a gente fala do EFIS, emendando diretamente com o que a gente falou na última aula. A gente falou lá sobre os sistemas ACAS e também o sistema nas aeronaves Airbus ECAM, né? Então, os sistemas de gerenciamento e indicação de alertas e gerenciamento do motor. Hoje a gente fala do sistema EFIS, que vem de Electronic Flight Instrument System. Deixa eu destacar aqui para os senhores. Electronic Flight Instrument System, que seria o nosso EFIS. É mais um sistema, como a gente indicou ali na última aula, que mostra para nós os instrumentos do cockpit, da nossa cabine, mostrados de forma eletrônica. Então é mais um sistema de apresentação de parâmetros de modo eletrônico. Só que agora, até por isso que essa aula é um pouquinho mais simples, esses são os instrumentos que nós estamos muito acostumados, são os instrumentos que nós usamos a vida inteira, os nossos instrumentos que agora são eletrônicos, substituindo o passado dos instrumentos eletromecânicos, como a gente tinha o HSI, que a gente via ali num Citation anos 2000, num King Air anos 2000, né? Porque hoje isso aqui não vale só para jato, vale para a maioria das aeronaves hoje vão aplicar esse tipo de sistema. Então a gente substitui aqueles instrumentos eletromecânicos, onde tinha eletricidade, alguns componentes eletrônicos, mas ele era mecânico, funcionava mesmo fisicamente. Aqui não. Aqui nós vamos falar de fato de instrumentos eletrônicos, de sistema de instrumentos eletrônicos. Nos primeiros modelos lá de EFIS que apareceram na nossa história, essas informações, elas inclusive eram mostradas em telas de CRT. CRT era tipo aquela tela tubo de televisão antiga ali, né, aquelas TVzona mais clássicas, né? Quem tem 30 a mais aí lembra. Depois, essa tecnologia passou para telas LCD, que já são aí muito mais difundidas, você com certeza daí já conhece, e hoje isso já está substituindo praticamente tudo. E a gente vai falar de todas as nossas vantagens desse nosso sistema EFIS. Inclusive, esse painel aqui é o painel de controle do EFIS, né? Então, aqui até aqui, mais ou menos. É o nosso painel de controle do EFIS. Essa é uma aula bem legal. Já vai deixando no comentário aí se você ficar com alguma dúvida, se você curtir também, porque ajuda bastante. Valeu? Lembrando, esta é uma matéria exclusiva do curso de piloto de linha aérea. Então, você que está estudando aí piloto comercial, eu sei que você pode estar talvez, ou até menos, piloto privado, né? Você pode estar aí com um pouco de anseio por chegar aqui, mas para você não cai. Aqui é piloto linha aérea, tem sido cobrado bastante nas provas. Vamos começar pelo que é o EFIS. Ele é um sistema que fornece para os pilotos, olha só, vamos fazer a leitura melhor, dados de voo para ajudá-los a voar de forma mais segura e eficiente. Então, como eu falei, eu vou ter dados que são dados que na nossa aeronave tradicional, convencional eu teria, só que agora de fato tudo de modo centralizado, eletronicamente, tá? Os parâmetros de voo são mostrados nos PFDs, enquanto os dados de navegação são mostrados nos NDs. Vamos lá. Para facilitar a vida de vocês e não bagunçar demais, porque, obviamente, isso aqui não é um jet training, isso aqui não é um curso de treinamento de jato. Isso aqui nós estamos dentro do PLA, onde nós temos que ter uma visão geral dos sistemas das aeronaves mais modernas, né? Principalmente dos jatos. Eu vou tratar aqui de nomenclaturas de uma aeronave que eu conheço um pouco mais, vocês já me conhecem, sabem que a aeronave que eu mais tenho familiaridade entre todos os jatos é o Airbus A320. Então, tudo que eu falar aqui é voltado para o Airbus A320, vou fazendo algumas ressalvas, mas isso serve de modo geral para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, você pode pegar uma outra aeronave, um Cessna, um Embraer, Boeing, onde eu tenha a mesma coisa, só que não seja chamado de ND,
tenha outro nome, por exemplo, isso aqui, mas é a mesma função com outro nome porque é desenvolvido por outra fabricante. Tá? Então, tudo que eu falar aqui geralmente está falado no padrão Airbus e de modo geral, né? Quando for algo geral, vai ter o modo geral, porque a prova da ANAC sempre vai cobrar nas generalidades. Afinal de contas, nós estamos falando de sistemas gerais das aeronaves, tá? Pois bem, então eu tenho agora o complemento. Lembra que na última aula a gente falou do ACAS, que estava aqui no meio, né, do sistema de gerenciamento de motor? Agora a gente pula para o EFIS, que são essas duas outras telas que complementam o nosso painel, ok? Então nós vamos ter os PFDs, que são os Primary Fly Display, que seriam os displays primários de voo. O que são os displays? Os mostradores de voo primário. O que são o voo primário? As informações primárias de voo, velocidade, altitude, atitude, indicação de razão de subida, o climb. Então tá tudo aqui. Esse é o nosso PFD, ok? E nós temos também o Navigation Display, ND, o display de navegação, onde eu vou ter dados de navegação. Então bem simples, né? Depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe para vocês. E nós temos o PFD e o ND do lado do piloto e do lado do primeiro oficial também, ok? Bom, cada piloto vai ter, como eu falei, um painel de controle para o seu EFIS, para o seu, então, sistema de informação de voo, tá? E esse painel está aqui em cima. Então, olha só, aqui eu tenho o painel do piloto em comando, do nosso PIC, piloto em comando, e aqui nós temos o do nosso FO, do nosso copila, ok? Na nossa linguagem aí. Então, cada um desses painéis vai conseguir controlar informações relacionadas a uma das telas. Aqui no meio estava o ACAS, que a gente falou na última aula, e aqui em cima, então, nós temos o nosso controle que inclusive era a imagem que abria a nossa aula, né? O nosso controle que vai estar relacionado com os nossos painéis, ok? Então, como eu falei, PFD1, ND1, PFD2, ND2 e os seus respectivos painéis de controle, ok? Vamos dar uma olhada nesses painéis de controle, o que mais ainda a fundo, se a gente for olhar, fazer uma análise nessa aeronave Airbus aqui, eu tenho esse cantinho de amarelo que eu pintei, a parte que é de responsabilidade, né? Ele é dividido em duas seções. Então esse painel de controle aqui em cima divide as suas responsabilidades em duas seções. Essa seção que eu pintei de amarelo, a seção associada com PFD. A seção que eu pintei de laranja, a seção associada com o ND. Então, estes ajustes todos aqui dentro da parte laranja controlam informações que vão aparecer aqui no ND, enquanto do lado de cá, que se você for olhar bem basicamente, eu tenho o Fly Director, que é o nosso diretor de voo, o LS, que é para sistema de pouso por instrumento, e o nosso ajuste de pressão, o nosso ajuste de altímetro, onde eu posso, no Airbus 320, selecionar nessa chave se eu quero operar polegada de mercúrio ou hectopascal e, propriamente na própria chave também, girando, selecionar o valor. Tal qual, se eu clicar, eu coloco o standard, que seria o nosso padrão. Pode ver, por exemplo, que eu tenho 1010 selecionado nessa foto e ele responde aqui com o meu QNH 1010, ó, tá vendo? Então são informações que estão relacionadas àquela seção, fechou? Bom, o PFD, vamos falar do PFD. Ele mostra todos os instrumentos normais de voo. Quero que você me fale, liste aí para mim todos os instrumentos de voo básicos que o seu avião tem, o seu Cessninha tem, que você voa lá no seu PP. Me conta aí enquanto eu vou mostrando para vocês aqui na imagem. Me conte. Olha só, você consegue visualizar todos os instrumentos aí? Pois eles estão todos aí, e isso é uma grande vantagem. Eu sei que se você veio de uma instrução e você não viu isso aqui ainda, pode parecer até intimidador, assustador. Você fala, cadê as minhas informações? Cadê os meus analógicos? Mas está tudo aqui, e é só bater o olho. Você não precisa olhar para lá, olhar aqui, 5, 6, 7 instrumentos, não, tá tudo ali. Começando, vamos fazer uma lista rápida para a gente brifar o PFD, começando do nosso indicador de atitude. Em português nós chamamos de atitude, cuidado, não falei altitude, atitude. Indicador de atitude, também chamado de horizonte artificial, que é o que fala como está a minha atitude em relação à linha do horizonte, nariz para cima, nariz para baixo, bank,
tudo isso. Então, tá aqui, é o primeiro cara que a gente vê, né? O nosso horizonte artificial. Depois, a gente tem também o nosso velocímetro. Então, aqui está o nosso velocímetro. E olha que legal, o nosso velocímetro ele é disposto nessa forma de fita vertical, onde eu, inclusive nas aeronaves Airbus, eu tenho me fugiu a palavra, mas uma previsão de para onde está indo minha velocidade nos próximos 10 segundos. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma setinha puxando para baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo resetar o vídeo para que isso fique mais claro um pouco. Deixa eu ver se em algum momento fica um pouco mais claro isso aqui. Ali, ó. Tá vendo? Tem uma setinha. Isso quer dizer que meu avião está desacelerando e ele está prevendo que dentro dos próximos 10 segundos, se eu manter essa condição, claro, a minha velocidade tende a chegar ali embaixo. Tá vendo? Então é muito, muito mais legal, né? Eu consigo ter todas as informações aí disponíveis pra gente. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Então falei do horizonte artificial, que está aqui. Falei do velocímetro, que está aqui. Vamos pensar em que mais? Depois do velocímetro, na nossa cabeça já vem o altímetro. O nosso altímetro está aqui, ó, mostrando também na forma de faixa vertical a nossa altitude, 39.500 pés. Subindo ou descendo, eu consigo visualizar os outros níveis. 40 mil pés aqui em cima, 39 mil pés aqui embaixo, ok? O que mais que eu tenho? Olha só, para comparar, aqui eu já tenho indicação de standard, que seria o nosso altímetro, está clicado padrão lá. Então não preciso colocar 1013, só dou um clique, altímetro padrão, quando eu passo pela minha altitude de transição, né? Outro cara extremamente importante, primário de voo básico, é o nosso climb, né? O nosso VSI, indicador de velocidade vertical, que aqui está. Olha só, aqui eu tenho a linha 0 e essa linha está me falando que eu estou indo para baixo, então do zero, ou seja, estou descendo numa razão de 0,7, ou seja, 700 pés por minuto. E aí eu teria 1.000 pés por minuto, 2.000 pés por minuto, 6.000 pés por minuto. Então eu tenho essa fita vertical funcionando de forma integral. Vamos voltar ao vídeo para vocês verem isso aqui trabalhando, olha lá, ó, que legal. Ó. Ok? Então, além da nossa VSI, a gente tem aqui embaixo também a proa. Aqui está a nossa proa, o nosso seletor de proa, para qual direção eu estou indo. Estou indo aqui entre 330, 340, 335, 337 graus. Ok? Nós temos ainda na parte de cima do PFD uma parte relacionada com o gerenciamento, com os dados inseridos no gerenciamento de voo. Cada fabricante fala isso de um jeito também. Nós vamos ver ainda um pouquinho disso aqui no nosso curso. Mas nós vamos ver que no Airbus se chama FMGS, que é o nosso Sistema de Gerenciamento e Guia de Voo, né? Então é o meu... Sabe aquela caixinha que o piloto coloca? Parece um tecladinho que tem ali no meio. A gente chama de modo geral de CDU, né? Que é o nosso controlador de dados, né? Eu insiro ali para onde eu vou, qual é o nível que eu vou voar, dados de performance e aqui, e também relacionado com a parte de piloto automático. Então eu crio essa linha aqui no meu PFD, que eu vou chamar de Fly Mode Annunciator, que seria o modo de anunciador de voo. Tá? O modo anunciador de voo, porque ele anuncia o que está acontecendo com o meu voo. Se eu tenho uma velocidade selecionada, se eu estou voando com o Fly Director ligado, se eu estou com um parâmetro de navegação lateral, navegação vertical selecionada. Então é aqui que eu vou indicar o que está sendo computado, o que está se comunicando lá com esse setor. Então nós chamamos aqui de FMA. Né, que é o FMA, o nosso modo de anunciação do voo, o que está acontecendo, né? E mais, ou seja, tem tudo aqui no PFD. Você não precisa, você bater o olho aqui, inclusive se a pergunta de ANAC está lá na prova de PLA, vai cair assim: qual é a grande vantagem de ter um PFD? Ora, em uma aproximação de baixa visibilidade, por exemplo, isso cai lá na prova para vocês. Ora, numa aproximação com baixa visibilidade, eu tenho que estar procurando a referência visual o tempo todo. Eu vou descendo, vou vindo para os mínimos, tem que achar a minha referência visual.
Num avião analógico, é velocímetro, eu troco para o altímetro, eu olho para fora, aí já perdi a velocidade. Não, aqui meu olho bateu aqui, você tem todas as informações que você quiser, velocidade, atitude, altitude, razão. Aqui embaixo, olha que interessante, no Airbus 320, estou falando do Airbus porque é o que eu conheço, como eu falei, mas a grande maioria vai funcionar da mesma forma, tá? Aqui embaixo, quando abaixo de 2.500 pés de altura, tá? Ou seja, eu estou perto de obstáculos 2.500 pés, ele acende o meu radioaltímetro. Então começa a falar 2.500, 2.400, 2.400 e 2.398, bem preciso, 2.397, você vai vendo a sua altura em tempo real e comunica com o GPWS que começa a cantar aqueles valores 1.500, tal. Então isso aqui tudo está associado num único sistema, está tudo aqui pra gente nesse único setor do nosso PFD, ok? Então esse é o nosso PFD que faz parte do nosso sistema EFIS, que é o nosso grupo da nossa aula de hoje. Claro, falei de modo muito genérico, né? Porque aqui eu estou falando do que é. Né? Quando você for estudar um Airbus, para voar lá o seu Airbus, o seu Boeing, o seu Citation, o seu Embraer Praetor, o seu Phenom, qualquer aeronave vai ter esse mesmo sistema aqui, ok? Pois bem, vamos aqui agora para a nossa parte de navegação, que é o outro cara do lado. A gente falou do PFD, né? Falamos deste cara aqui. Compõe o EFIS. Mas nós temos ainda a seção agora do ND, que é bem intuitivo, né? Aeronavezinha na rota, bonitinho, você vê a sua rota lá. Então vamos seguir para falar do Navigation Display. Aqui eu trouxe um texto, porque é bom vocês copiarem, né? Também, olha aqui, ó, a diferença. Também pode ser chamado de Electronic Horizontal Situation Indicator, EHSI. Olha o nome que você conhece lá do PP, caia na prova de PP, o que é o HSI? O indicador de horizonte, de situação em relação ao horizonte. Nosso HSI era o cara que falava de forma muito mecânica, né? Era o tipo o nosso VOR com combo, né? Vamos dizer assim, de piloto automático, posição da aeronave, mais a plotagem do VOR. Então, agora, em vez do HSI, nós temos o EHSI, que é o Electronic. Cadê meu mouse? Sumiu, meus amigos. Vamos voltar, não sumiu não, estava no amarelo, na cor amarela e não se enxerga nessa tela branca. Electronic HSI. Então nós temos, e nos sistemas Airbus, simplesmente ND, Navigation Display, tela de navegação, tá? Substitui, obviamente, vários daqueles instrumentos, ADI, HSI, que era tudo separado nos painel, era tudo correlacionado, aí tinha NDB, aí tinha VOR, aí tinha ILS, tudo plotava ali naqueles negócios mecânicos, tá? Acabou. Aqui eu tenho a representação da nossa rota, da nossa trajetória horizontal, da nossa situação horizontal, por isso o nome generalizado dele é EHSI, então indicador de situação horizontal, como eu estou no horizonte, e eu vou ter, obviamente, algumas relações de coisas que aparecem por natureza nesse Navigation Display, no nosso ND, como, por exemplo, a minha proa atual e a proa ou trajetória selecionada. Então, por exemplo, na Boeing, vamos falar de Boeing um pouquinho, por exemplo, quando a gente numa aeronave da Boeing, que tem um negócio da Boeing que eu acho bem legal, do 737 especificamente, porque também muda de avião para avião. Mas quando você vem e seleciona que eu quero voar para cá, ele mostra o meu curso atual e faz uma projeção de para onde eu vou passar. Tipo, quando você liga a câmera de ré do carro e ele distorce ali, dependendo de quando você gira o volante, ele vai distorcendo onde você vai passar. Então, é isso. Esse é o nosso EHSI. Então, ele me fala tanto a proa que eu estou, quanto a trajetória que está selecionada, a minha relação com essa linha do horizonte que eu selecionei, as marcações que estão selecionadas, se eu selecionei para voar em uma determinada radial, em um determinado curso de aproximação, estou indo direto para um fixo, seja VOR, a distância que eu estou sendo um DME, então associa, já engole toda a navegação IFR engolida aqui para dentro e fica muito fácil da gente visualizar, tais quais
desvios laterais, obviamente eu consigo ver minha rota, logo eu consigo ver se a minha aeronave está aqui em relação à minha rota, se está tendo algum desvio. Né? Velocidade de solo, velocidade aerodinâmica, eu consigo ver até em algumas aeronaves onde está o vento e como esse vento está influenciando. Então você que fez o PC comigo, foi meu aluno de comercial, a gente sofria para saber como é que o vento influencia, agora não. Agora com um sistema desse eu consigo ver onde o vento está em relação à minha aeronave. Deixa eu ver se eu acho uma informação aqui. Aqui a aeronave estava no solo, deixa eu ver se eu acho, é bem legal isso aqui. Aqui a aeronave estava no solo também. Queria uma aeronave voando. Ah, talvez nesse vídeo aqui eu consiga mostrar para vocês. Isto, é porque aqui o vídeo aqui era voltado para o PFD, mas dá para ver de cantinho ali, ó. Vamos deixar ele aqui. Aí, beleza. Olha lá, ó. Você consegue ver que eu tenho aqui a seleção de um determinado VOR que está sendo operado, né? O VOR2 também está frequenciado nesse mesmo cara. Ele me fala que o GPS é minha fonte primária de navegação, nesse caso. Ele me fala que eu tenho VA de 412 e VS de 412, ou seja, VA igual VS. Olha o vento como tá. Essa setinha tá falando que o vento tá aqui, ó. Tá me pegando de proa e de esquerda. O vento vem de 269 graus com 4 graus. Com 4 nós. Então, eu estou indo aqui para 340, mais ou menos, e o vento está vindo de 269, 300, 200, o vento está vindo bem de través, por isso que a VA é igual a VS. Então, começa a fazer tudo sentido para a gente, começa a ficar muito fácil entender absolutamente tudo sobre a minha navegação. Bem como eu consigo, nessas telas, plotar obstáculos, dependendo ali da qualidade, né? Plotar obstáculos, plotar o próprio mapa, os meus pontos de referência, consigo integrar informações meteorológicas, o radar meteorológico pode aparecer ali brilhando, aí o céu é o limite, literalmente. Aí eu posso ir inserindo um monte de dados ali e fazer essa tela mostrar uma infinidade de coisas. Mas essa é a nossa Navigation Display, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Eu não lembro o que eu fiz quando eu editei esse material, mas vamos ver. Ah, aqui sou eu justamente ajustando a minha ND. Ó, eu posso colocar no modo de VOR, ajustar o zoom, escolher waypoints que vão aparecer, os fixos, posso escolher VOR DME e mudei. Mas olha só, aqui está no modo VOR, então ele está me mostrando informação de VOR. Agora eu troquei para o arco. O arco é tipo o entorno da minha aeronave, um arco em torno da aeronave. Então eu consigo ver. Eu passei muito rápido aqui esse vídeo, vamos voltar. Aqui, por exemplo, está no modo arco e selecionado alguns waypoints, estão vendo? Ó? Estava no modo waypoints, ou seja, ele vai me mostrar todos os waypoints, né? Todos os fixos que existem nessa região. Tá? Daí vocês observam que aqui eu troquei para o VOR DME. Aí já sumiram os waypoints e apareceu o VOR de Fortaleza, ó, Fox Lima Zulu. Tá vendo? Ó? É o VOR, ia já me falar a distância. Estou a 1,6 milhas do VOR. Eu estava no solo aqui de Fortaleza, né? Beleza? Então, ó, esse aqui é o nosso famoso ND, tá? Que está ao lado do PFD, que compõe o nosso EFIS do Airbus A320. Então aqui eu consegui selecionando informações como, por exemplo, ó, cliquei aqui Terrain, ou seja, mostrar o terreno no ND. Ele vai mostrar elevações, não no modo vertical, mas no modo horizontal, vai mostrar com camadas, com cores, né? Posso colocar para ele plotar aqui para mim também. Meteorologia, nuvens carregadas podem aparecer aí. Então, bem legal, né? Bom, todas essas telas, vamos chegando já no finalzinho da nossa aula, espero que você esteja gostando. Todas essas telas, substituindo os instrumentos tradicionais que nós já conhecemos, né, lá toda a nossa história, é o que define um sistema que talvez você já tenha ouvido falar, como isso incluindo com a última aula, tá? Um sistema que nós chamamos de Glass Cockpit, que seria literalmente cockpit de vidro, uma cabine de vidro, que é um sistema que ajuda em tudo, tá? Fica ligado porque cai sobre Glass Cockpit na prova da ANAC, questão muito fácil, grátis para você. Glass Cockpit é quando eu tenho então um cockpit formado por telas.
totalmente telas. São telas que vão otimizar completamente a nossa situação. Eu vou conseguir cuidar de tudo de modo mais fácil. Então eu consigo ter acesso a operações críticas que estão acontecendo, se eu somar lá no ACAS, no ACAS e no ACAM. Se eu consigo ter informações primárias de voo, primárias de navegação da nossa rota. Consigo ter benefícios quando eu estou voando em situação crítica, tipo uma baixa visibilidade. Estou no meio de uma baixa visibilidade. Qual é o grande ganho de um Glass Cockpit? Eu tenho que ficar olhando para... Como eu falei até, eu acho que eu falei isso nessa aula. Eu não tenho que ficar catando o feijão aqui dentro. Eu bati o olho, vi tudo, olhei para fora, aqui, lá fora, aqui, lá fora. Minha concentração está toda aqui, ó. Em cima, embaixo, lá fora, procurando o visual. Pronto. Bati o olho, já vi altitude, velocidade, razão de subida, indicação de vento, o que eu precisar está ali. Então esses sistemas permitem à aeronave fazer verificações constantes dos parâmetros de modo muito mais simples, ok? Esse é o nosso sistema Glass Cockpit, fechou? Que já substituiu aí nos topos de linha todo o nosso sistema analógico, né? Para finalizar, integração das duas aulas agora, ó. Integração EFIS e ICAM, ok? Esses caras trabalham juntos, mas não são um sistema só. Já falamos na aula passada do ICAM, nessa aula de hoje nós falamos sobre o EFIS, né? E se, olha só, eu perdi o meu mapa de navegação, pode cair isso na sua prova. Eu tive um problema nos sistemas ICAM ou ACAS. Isso vai afetar... Ou, né, vice-versa. Tive um problema no meu... Cadê? Vamos colocar aqui. Ó. Tive um problema no meu EFIS aqui. Isso vai... Porque vocês lembram que o ICAM, o ACAS, nada mais é do que a nossa indicação de parâmetros do motor mais alertas dos sistemas da aeronave nessas telas centrais. Tive uma pane e perdi meu mapa aqui, como é o caso. Isso vai afetar o meu ICAM? Não, porque eles são sistemas independentes. Eles trabalham juntos, integrados, com piloto automático, com FMGC, com CDU, que é o controle de voo, né, de dados de voo. Então, eles não vão... se eu tiver uma falha, perdi meus mapas, suponha que eu perdi o ND1 e perdi o ND2. Já aconteceu isso por aí. Fiquei só com PFD. Bom, obviamente, o meu ICAM, o meu ACAS não vai parar de funcionar. Mas é claro que ele às vezes vai puxar alguma informação de mapa e eu posso perder essa informação, porque eu perdi o meu sistema de navegação. Então, mas ele não vai parar de funcionar, né? Então, mesmo que eu tenha uma falha de display, de qualquer um desses displays, pode ser parâmetro de voo, qualquer um deles, o meu ICAM não vai perder as informações. É claro, ele pode justamente exibir alguns alertas, algumas referências, de modo que eu tenha... Primeiro, de modo para indicar, olha, temos um problema. Então, vou dar um flag aqui na navegação, não consigo te ajudar mais com navegação. Tá? E aí o piloto tem que fazer algumas inserções manuais e trocar para os modos manuais, alternar ali pelo CDU, fazer alguma coisa relacionada a isso. Tá? Mas ele não vai perder a sua operação de modo geral, tá? E, obviamente, ele pode também sugerir ali até resoluções para a sua situação, né? Então, a gente sabe que o ICAM, ele é um gerenciador do que está acontecendo. Então, ele pode até te sugerir o que fazer. Perdi aqui o meu PFD, perdi daqui. Em alguns casos, eu posso até trocar o PFD para cá. Se essa tela apagou, mas é a tela primária de informações, eu troco ela para cá. Se o problema for gráfico, vamos dizer assim, eletrônico, naquela tela deu um problema e aí sumiu tudo, eu posso trocar essa tela para cá, porque o PFD é mais importante que o ND, né? E aí eu deixo o ND de cá pro copiloto. Então é possível a gente fazer esse gerenciamento. O que eu quero que vocês saibam é que todo esse sistema Glass Cockpit ele é independente, ele continua funcionando, mesmo se eu tiver alguma falha em algum dos componentes. Claro que ele pode ficar restrito a algumas coisas, perder alguns dados temporariamente, mas a falha de um display não vai comprometer informações básicas, tá? Então não completamente. Fechou?
Bom, senhores, essa foi nossa aula sobre EFIs. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na nossa próxima aula. Grande abraço. Daqui o Comandante Dantas na escuta.